Oiê, seja bem-vindo à sua aula semanal de cosmetologia. Eu sou a Dani Marcato e toda quinta-feira, nesse mesmo horário, tem uma aula sobre um tema da cosmetologia para você. Antes da gente começar essa aula, eu já te convido a clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e ativar o sininho para você saber todos os vídeos que chegam por aqui no YouTube. Bom, essa aqui, gente, é a nossa aula de número 45. Nossa, eu acho que está até passando rápido, vocês não acham? Se você não sabe do que eu estou falando, já teve 44 aulas antes dessa. Então, toda semana aqui a gente tem um conteúdo incrível para você que quer atuar na área da cosmetologia e não sabe nem por onde começar. Hoje, gente, a gente vai conversar sobre um tema que eu gosto muito, que é quais são os tipos de cosméticos? Porque não adianta nada a gente querer falar que tal cosmético, dar um nome para um cosmético se a gente não sabe o que é o correto. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, para a gente começar, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre quem fala o que são os cosméticos, né? Eu já conversei com vocês em aulas anteriores sobre isso, mas aqui no Brasil, quem dita as regras para os cosméticos é a Anvisa. E para a Anvisa, os cosméticos entram nessa categoria aqui, de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, certo? Lembram disso? Como eu sempre digo aqui para vocês, se você está assistindo essa aula, tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários, que eu volto depois para responder vocês. Pode me mandar pelo direct do Instagram, fique à vontade, mas só não deixe essa dúvida na sua cabeça, não. Me procura que eu vou te ajudar. Bom, então, como a gente já conversou em aulas anteriores, para a Anvisa define os cosméticos da seguinte forma. Os cosméticos são preparações constituídas por substâncias que podem ser naturais ou sintéticas, então tanto faz. O uso tem que ser externo, gente, isso é uma coisa extremamente importante. O uso é externo, o cosmético não vai ser ingerido. E o objetivo exclusivo principal é de limpar, perfumar, alterar a aparência, corrigir odores corporais, protegê-los ou mantê-los em bom estado. Então, gente, a nossa pele ela é o nosso maior órgão. E quando a gente fala disso, cuidar da pele, além de uma questão estética, é uma questão de saúde, porque ela é o nosso órgão, certo? Então, por isso que a gente tem que manter em bom estado. Quando a gente está com a nossa pele hidratada, com a nossa pele protegida do sol, a gente evita de ter danos na nossa pele, entre outras coisas. Uma coisa importante de vocês saberem aqui, que, por definição, um cosmético não faz tratamento. Eu sei que isso é extremamente estranho de escutar, mas, por definição, para a Anvisa, cosmético não trata. Cosmético tem esse objetivo aqui. Mas, Dani, eu usei um cosmético e minha pele mudou da água para o vinho, não está tratando? Não necessariamente, ele está alterando a aparência. Então, para a Anvisa, a definição de cosméticos é essa. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, quando a gente fala em cosméticos para a Anvisa, a gente vai ter duas categorias, e é o tema dessa aula. Então, quando a gente pensa em quais são os tipos de cosméticos, a gente vai ter dois tipos de cosméticos. A gente vai ter os cosméticos grau 1 e grau 2. E se você não faz ideia do que eu estou falando, fica até o final da aula, que você vai sair daqui com com esse assunto totalmente esclarecido e você não vai errar mais. Os cosméticos grau 1, gente, como está aqui no slide para vocês, são aqueles que não têm uma finalidade específica. E o que significa isso? O que define se é uma finalidade específica ou não? Quando a Anvisa vai categorizar um cosmético entre grau 1 ou grau 2, ela verifica como que aquele cosmético tem que ser utilizado pelo consumidor, se ele oferece um possível risco, se o consumidor precisa de muito detalhamento para usar aquele cosmético, tudo isso. Então, quando a Anvisa vê isso, ela define essas duas categorias. Os grau 1, que são aqueles que não têm finalidade específica, e os grau 2, que são aqueles que têm finalidade específica. Então, só para você entender. O que seria um produto sem finalidade específica? Pensa no seu dia a dia. Quais cosméticos que você tem aí que você não precisa de muitas orientações do rótulo para você usar e que não vai te dar problema? Vamos pensar comigo. Uma pasta de dente. Sim, gente, pasta de dente é um cosmético, tá? Uma pasta de dente simplesinha. Um hidratante, pode ser facial, corporal. Um sabonete. Você já sabe como usar. Não tem que ter muitas orientações, rótulo ali para você saber o que você vai fazer ou não. Agora, pensa comigo, no seu dia a dia, você deve usar um protetor solar. Eu uso protetor solar no meu rosto todos os dias, praticamente. Um protetor solar, se a gente não tiver as orientações de rótulo, a gente pode sofrer uma queimadura se a gente não usar adequadamente. Então, não é um produto que ele tem uma finalidade específica e ele
oferece um risco se não for bem utilizado. Então, a gente precisa disso. E você deve estar pensando, mas Dani, todo mundo sabe que protetor solar precisa reaplicar, por exemplo. Não, gente, não é todo mundo que sabe. Tem muita gente que não sabe usar protetor solar. Isso é uma realidade. Então, assim, são produtos que a gente tem que orientar muito bem o consumidor. O que mais vai entrar como grau 2? Produto infantil. Sim, tudo que é produto infantil que a gente tem uma finalidade específica, é um público específico. Grau 2. Cosméticos que a gente precise comprovar eficácia. Então, toda vez que a gente precisar comprovar a eficácia de um cosmético, eu gosto sempre de trazer o exemplo do álcool em gel para vocês. Que é uma coisa que vocês conseguem visualizar e é uma coisa que a gente está usando já faz um tempo, com uma certa frequência. O álcool em gel, ele precisa garantir que ele vai matar a porcentagem de micro-organismos que a gente deseja, certo? Então, ele vai entrar como grau 2. Certo? Então, essa é a diferença entre os dois. Grau 1 são aqueles que não têm uma finalidade específica, grau 2 são os que têm finalidade específica. Então, todos os produtos, se eu tiver produtos com fotoproteção, entra como grau 2. Se eu tiver produtos para o público infantil, grau 2. Mas a gente vai esclarecer isso até o final da aula, tudo bem? Bom, gente, uma dica para vocês gravarem o que seria grau 1 ou grau 2. Eu aprendi com uma professora que uma dica para a gente pensar no que é grau 1 ou grau 2 é essa dica aqui, ó. Pensa que grau 1 seria uma coisa que só tem um nome. E eu sempre me uso de exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, me chamo Daniele. Daniele tem... Quantos Danieles? Tem 500 Danieles. Não, você não está especificando qual Daniele é. Então, um grau 1 seria um shampoo, um batom, um esmalte. Agora, um grau 2 seria aquele cosmético que tem nome e sobrenome. Por exemplo, Daniele Mercato. Você já sabe qual que é Daniele Mercato. Não tem tantas Daniele, não tem outra Daniele Mercato, por exemplo. Então, o grau 2 vai ser mais ou menos seguindo essa lógica. Então, se um grau 1 é um batom, um grau 2 vai ser um batom com fotoprotetor. Se um grau 1 é um shampoo, no grau 2 vai ser um shampoo anti-caspa. Se o grau 1 é um esmalte, no grau 2 vai ser um esmalte infantil, por exemplo. Dá para entender, gente? Então, para a Anvisa, a gente tem essas denominações, grau 1 e grau 2. Até o final da aula, a gente vai discutir as outras denominações que o pessoal usa. Mas eu quero mostrar para vocês um documento aqui da Anvisa que define para a gente que é o grau 1, que é grau 2. Até vou voltar aqui no começo dessa RDC para vocês verem, gente. Essa aqui é a RDC número 7 de 2015. Lembrando que esses documentos da Anvisa são atualizados com frequência. Então, pode ser que você está vendo... Você anotou aí você pegou seu caderninho aí, anotou a RDC número 7, daqui a um tempo já não é mais a RDC número 7, porque entrou outra no lugar, tá? Então, sempre me acompanha para você não cometer esse erro. Então, gente, a RDC número 7, ela traz os requisitos técnicos para regularização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes e da outras providências. E dentro dela, ela vai falar para a gente dos cosméticos que são grau 1 e grau 2. Então, eu quero mostrar para vocês aqui no anexo 2 dessa RDC, a gente tem a classificação de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Aqui tem a definição que eu mostrei para vocês, e aqui tem a definição de produto grau 1 e grau 2, certo? Então, os que grau 1 não tem finalidade específica, os grau 2 já tem. Então, aqui, gente, tem para vocês uma lista, quais produtos entrariam como grau 1. Então, quando a gente desenvolve um cosmético e quer regularizar ele na Anvisa, a gente vai entrar aqui nessa RDC e vai ver se ele se encaixa como grau 1 ou como grau 2. Tá vendo? A gente não precisa decorar. A gente tem onde buscar. É importante vocês gravarem isso. Você não precisa decorar tudo. Você tem que saber onde buscar essas informações. Eu estou aqui para te mostrar onde você encontra. Então, aqui nessa RDC, a gente tem a lista dos produtos que são grau 1. Então, a gente tem, por exemplo, água perfumada, amolecedor de cutícula. Eu não vou ficar lendo todos para vocês aqui, gente, senão essa aula ficaria maçante demais. Condicionador, um creme, uma loção, um óleo para as mãos. Tá vendo? São todos produtos que a gente tem aqui. Um delineador para os lábios, para os olhos, sobrancelhas, demaquilante. São produtos que a gente não precisa ter uma finalidade específica. A maioria deles são uso até intuitivo. A gente não precisa nem de muita explicação para usar. Mas eu sempre aconselho vocês a olharem o modo de uso, porque é importante vocês saberem como que o fabricante quer que você use aquele produto. Então, gente, dentro do grau 1, a gente tem 52 tipos de cosméticos, certo? Quando você vai desenvolver, vamos supor que você vai desenvolver um sabonete. É um sabonete facial? Vai entrar aqui, ó, na categoria 46, por exemplo, sabonete facial. Então, é isso. E aqui a gente também tem os produtos grau 2. Aqui, como grau 2, já entra uma água oxigenada,
um antitranspirante, um produto infantil, um produto que tem a finalidade de contra cárie, por exemplo, anticaspa, tudo isso vai estar aqui em grau 2. Opa, minha página saiu. Pera aí, gente, só um minutinho, que eu vou voltar para mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem tudo isso, todos que são grau 2. E da categoria de grau 2, a gente tem 63 tipos de produto. Então, quando a gente faz um produto grau 2, a gente vai regularizar na Anvisa, a gente vai ter que colocar lá. E quando a gente fala de grau 1, grau 2, é importante vocês saberem o seguinte: a regularização desses produtos são diferentes. Para eles serem regularizados, a empresa tem que ter passado pelo processo de regularização. Não tem como a gente regularizar um cosmético sem a empresa estar regularizada, tá? Isso é uma coisa que não existe, não tem como a gente fazer isso separado. Ou a empresa está regularizada ou não está. Bom, quando a gente vai regularizar um produto grau 1, a gente precisa fazer um procedimento que chama notificação. E o que significa isso? Você vai pegar todos os dados, todos os documentos que a Anvisa exige que você precisa para regularizar esse produto grau 1, vai colocar lá no site da Anvisa. Como você não tem necessidade de comprovar a eficácia de um produto grau 1, você vai, como fala? Submeter esses documentos à sua formulação. Sim, você tem que colocar a formulação detalhada, gente. Por isso que um cosmético regularizado, ele é tão importante, porque quando você coloca lá no Anvisa, você detalha o que tem naquela formulação, e a Anvisa vê se tem alguma substância que não pode ter ali. Submeteu para a Anvisa, vai gerar um boleto para você pagar. Para uma microempresa, o valor chega em torno a R$200, porque tem diferença de taxa para as empresas. Você pagou esse boleto e depois de alguns dias você já pode comercializar esse produto que está regularizado. Isso para um grau 1. Já um grau 2, a gente precisa de um procedimento que seja um pouquinho mais demorado, porque a gente tem que garantir algumas coisas, principalmente quando a gente tem que comprovar a eficácia. Então, para um produto grau 1, em poucos dias está liberado. Para um produto grau 2, esse processo demora cerca de 90 dias, no mínimo. Então, se a Anvisa não... Vocês já devem ter visto a Anvisa questionar, às vezes, uma empresa, ou algum outro setor, por exemplo, que nem das vacinas. A gente viu a Anvisa questionar a documentação, isso pode acontecer com os cosméticos também, tá? Então, a Anvisa vai verificar um processo totalmente mais detalhado, e assim que tiver aprovado, a empresa consegue comercializar. Não sei quanto que é o valor de um produto grau 2, gente, para falar a verdade, eu trabalho só com produtos grau 1, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: dentro dos produtos grau 2, a gente tem duas formas de regularização. A gente tem os produtos que estão isentos de registro, e os produtos que estão sujeitos a registro. Os produtos que são sujeitos a registro são esses aqui do anexo 8 da RDC número 7. Então, os produtos infantis, estão vendo? Ó, tudo que é infantil vai entrar nessa categoria. Gel antisséptico para as mãos, porque é um produto que a gente precisa ter certeza que está funcionando ok. Protetor solar. Então, esses produtos aqui precisam repelente é cosmético, gente. Precisam do registro da Anvisa, tá? Então, dentro da categoria grau 2, a gente tem dois tipos para você saber se é isento ou sujeito a registro. Tem que olhar lá na RDC número 7 de 2015. Bom, e continuando aqui, e as outras denominações? A gente vê aí pelo mercado cosmecêuticos, dermocosméticos. Dermocosméticos é o que a gente mais vê, o que as pessoas acham que realmente faz diferença, são dermocosméticos. Gente, já expliquei para vocês que isso é um apelo de marketing, que esse nome não tem nada, assim, às vezes nem atua tanto na derme assim. A gente tem também cosméticos naturais, cosméticos orgânicos, cosméticos artesanais, cosméticos veganos, aonde eles entram para a Anvisa, aonde a gente vai entrar. Bom, gente, para a Anvisa, todos esses cosméticos podem ser grau 1 ou grau 2, tá? Então, para a Anvisa não tem diferença. Ou é grau 1 ou grau 2, não tem exceção. Então, eu posso ter um cosmético vegano, grau 1 ou grau 2, eu posso ter um cosmético artesanal, grau 2 ou grau 1, um cosmético natural, grau 1 ou grau 2. Os dermocosméticos, esse nome é um apelo de marketing. Eles querem remeter a um produto que vai penetrar nas camadas mais profundas da pele. Geralmente, esses produtos são grau 2, mas isso não é uma regra, tá? Porque não tem nada na legislação que diga isso para eles, gente. Então, gravem isso.
tem grau 1, grau 2, certo? E para a gente finalizar a aula de hoje, gente, não se esqueçam, cosmético é ciência, cosmético tem estudo por trás, cosmético é muito sério, não é só misturar e sair aplicando. Você não pode produzir um cosmético na tua casa para vender, por exemplo, isso é uma prática muito complicada, você pode colocar o seu consumidor em risco. Então, cosmético é ciência. Toda semana a gente tem uma aula aqui no YouTube, mas no Instagram meus conteúdos não param, então se você ainda não está me seguindo lá, clica no link aqui embaixo do vídeo para você ir me seguir e acompanhar meu conteúdo, né? Porque lá está sempre atualizado e você não vai ficar caindo nas pegadinhas que tem aí pelo mundo dos cosméticos e ficar confuso. Tá bom, gente? É isso, então. Obrigada. Boa semana para vocês. E manda aqui embaixo desse vídeo quais temas você quer ver na próxima aula que eu vou trazer para vocês. Tchau, tchau!